Com certeza você já ouviu falar sobre Deep Web, né? Talvez sobre Dark Web e muitas histórias principalmente sombrias e macabras a respeito desse assunto. Mas será que tudo isso realmente é verdade? Você sabe como surgiu? Sabe como funciona por debaixo dos panos? E sabe como acessar de forma segura? Então fica comigo até o final que você vai saber tudo o que precisa e tudo que nunca te contaram sobre Surface Web, Deep Web e Dark Web. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Daniel Lima e pesquisas apontam que esse é o melhor canal de tecnologia que você vai encontrar no YouTube. Então já se inscreve, deixa seu like para você não perder nada. Como dito na abertura, nesse vídeo você vai saber tudo que nunca te contaram sobre esse mundo sombrio, obscuro, perigoso, oculto da internet. Será que é tudo isso mesmo? E nós vamos fazer isso de uma forma bem diferente do que você está acostumado a ver por aí. De quebra, vamos acessar na prática essa tal internet oculta e ver com nossos próprios olhos o que tem lá dentro. Então fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Então sem mais delongas, vamos responder o primeiro questionamento que deve ter surgido aí na sua cabeça. Qual a diferença entre Surface Web, Deep Web e Dark Web? Se você já buscou conteúdo sobre esse assunto, com certeza se deparou com uma imagem como essa, a famosa analogia do iceberg. Mas eu particularmente não gosto muito dessa analogia, primeiro porque ela costuma ser representada de forma errada, e você vai entender por que ao longo desse vídeo, e segundo porque ela já está bem repetitiva, vamos ser sinceros. Então eu vou usar uma analogia bem diferente do que você costuma ver por aí. Ao invés de tratar a internet como um iceberg, eu vou tratar a internet como um navio. Então bora navegar comigo por essa história, que no final você vai entender como a internet funciona. Esse é o nosso navio chamado Webmar, é um ótimo nome, eu sei. Tudo que acontece aqui, basicamente representa o que acontece na nossa internet. Assim como todo navio, e assim como na internet, ele possui áreas e maneiras diferentes de acessar essas áreas. E esse carinha aí é o Pedro. É ele quem vai explorar cada parte desse navio e descobrir o que elas oferecem. Logo na chegada, ele tem acesso a essa área livre, onde qualquer um pode ter acesso. Lá ele vê pessoas lendo jornais, famílias assistindo vídeos, vendedores anunciando produtos. Ele e qualquer pessoa que está ali pode ter acesso a isso livremente, sem precisar de nenhum acesso especial, nenhum cadastro, nenhuma pulseira, nem nada do tipo. Essa é a área Surface do navio, e ela representa a Surface Web da nossa internet. Então a Surface Web, assim como na analogia do navio, é tudo que é livre na internet. Tudo que qualquer pessoa consegue acessar sem a necessidade de senhas, identificação ou algum tipo de navegador especial. Tudo aquilo que é indexado pelo Google na hora de uma pesquisa, os vídeos que você consegue assistir livremente no YouTube sem necessidade de cadastro, sem necessidade de ter uma conta, tudo isso está na Surface Web. Mas Pedro está ali para explorar cada parte do navio e ele percebe que existe uma área com catracas e pessoas usando pulseira para acessar esse local. Isso porque se trata de uma área restrita. Diferente da área anterior, não é qualquer pessoa que vai ter acesso a isso livremente. Ou seja, Pedro e qualquer outra pessoa que queira ter acesso aos benefícios dessa área precisarão fazer um cadastro e obter uma senha para poder acessar esse local. Isso porque é uma área privilegiada. Entrando nela, ele tem acesso a salas de cinemas com filmes exclusivos e pagos, consegue acessar sua conta bancária para transferir dinheiro, fazer Pix, que ele bem entender com a sua conta bancária, e acessar seus arquivos pessoais. Por isso não é uma área de livre acesso. Ela não é uma área pública, mas também não é secreta para sempre. Basicamente, qualquer pessoa pode ter acesso a ela, desde que tenha as credenciais necessárias. Essa é a área Deep do navio, e funciona exatamente como a Deep Web da nossa internet. A Deep Web, como você viu na analogia do navio, é toda a área restrita da internet. Por exemplo, a sua conta do banco, onde está lá o seu saldo, a movimentação bancária, não é qualquer pessoa que pode acessar, né? Só você consegue ter acesso a isso. O Google não pode ir lá e mostrar isso no resultado de busca dele. Só você consegue ter acesso. Então isso está na Deep Web. O mesmo acontece com seus arquivos no Google Drive, a sua página de configurações da sua rede social que só você pode ter acesso. Isso também está na Deep Web. E com essa informação já deve ter dado um nó na sua cabeça, né? Isso porque na maioria dos conteúdos que você vê por aí, tanto na internet quanto na televisão, a Deep Web é retratada como uma área sombria da internet e muitas vezes até inacessível, onde só quem tem conhecimento consegue acessar, você só acessa com um navegador especial, e na verdade não é isso. Você acessa a Deep Web todos os dias e todos nós acessamos a Deep Web todos os dias. E na verdade a parte oculta que é retratada por aí não é especificamente a Deep Web, e sim a Dark Web. Pedro é muito curioso e ele quer conhecer cada parte desse navio. Em sua frente ele avista uma porta com a placa escrito Área Dark. Mas na frente dessa porta tem um senhor com boné roxo como se fosse um segurança. Na verdade ele é um guia, o Thor. E para entrar na Área Dark, Pedro só consegue fazer isso com a ajuda do Thor. Logo ao entrar, Pedro percebe que lá existe conteúdo ilícito, mas apesar de curioso, Pedro é uma pessoa do bem e não quer saber nada de conteúdo ilegal. Ele percebe também que lá existem jornalistas trabalhando, mas estão com o rosto coberto, não dá para identificá-los. O guia Thor então explica para Pedro que lá todos estão anônimos, inclusive ele. Ninguém vai ser identificado. O que acontece na Dark, fica na Dark. Assim como nessa área do navio, na Dark Web também funciona dessa mesma forma. Você só consegue entrar com a ajuda do Thor
e todo mundo lá é anônimo. O que acontece na Dark Web fica na Dark Web. A parte que costuma estar de difícil acesso, que a gente só consegue acessar por um navegador especial, é a Dark Web. E essa parte representa uma fração minúscula na internet, cerca de 0,1%. Eu coloquei 1% aí para ser bem generoso, mas é bem abaixo disso. De forma resumida, a Surface Web, que é tudo aquilo que é livre na internet, que pode ser indexado pelos buscadores, representa cerca de 5% de toda a internet. A Deep Web, que agora você sabe que é toda a parte restrita, como contas de banco, configurações, conteúdos restritos a uma pessoa, representa cerca de 94% da internet. Já a Dark Web, que é aquele conteúdo intencionalmente oculto que só pode ser acessado por um navegador especial, representa menos de 1% da internet. Agora deve ter surgido uma outra dúvida na sua cabeça. Se a Surface Web é toda a parte indexada que pode ser vista por qualquer pessoa, a Deep Web também pode ser acessada por qualquer pessoa, desde que tenha as credenciais necessárias. E ela representa 99% da internet, é onde nós navegamos todos os dias. E a Dark Web representa uma parte tão minúscula da internet, é necessário um navegador especial, é um pouco mais complexo de ser acessado. Por que ela existe? Já dizia o grande humorista João Cláudio Moreno, sabendo a história tudo fica mais legal. Então, para que você entenda, vamos começar pelo começo. Como surgiu a Dark Web? Existem várias redes ocultas de Dark Web, mas vamos focar aqui na maior delas, a rede Tor. Ela foi criada em 2002 pelos pesquisadores da Marinha dos Estados Unidos e do Laboratório de Pesquisa Naval, com o intuito de permitir comunicações sigilosas e anônimas para fins militares e governamentais. Com o tempo ela se desenvolveu e passou a ser utilizada também por jornalistas, ativistas e pessoas que buscavam privacidade na internet. Mas como tudo tem seu preço, esse anonimato oferecido pela rede Tor também atraiu atividades ilegais, transformando num espaço onde existe tanto uso legítimo quanto uso criminoso. Como você viu aqui, a ideia da rede Tor e da Dark Web não é ter um lugar para cometer crimes, e sim para garantir anonimato em situações de riscos e de necessidade de anonimato mesmo. Tá, mas eu consigo ser anônimo na internet normal. É só não fazer login em nada, simplesmente acessar o navegador sem entrar em nenhuma conta. Ou se eu entrar em alguma conta, alguma rede social, eu coloco lá minha foto de perfil com anime, coloco um nome nada a ver, e ninguém nunca vai saber quem eu sou. Não é bem assim que as coisas funcionam. Para que você entenda melhor, vamos ver primeiro como funciona a conexão comum na internet através de um navegador normal e um site convencional que você costuma acessar todos os dias, como por exemplo o YouTube. Digamos que você queira assistir um vídeo do meu canal, então a primeira coisa que você vai fazer é acessar lá youtube.com. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que o servidor do YouTube ele não atende por esse nome, e sim por um endereço de IP, assim como o seu computador também tem um endereço de IP. Tá, mas você não sabe qual é o endereço de IP do YouTube. Para isso que existe o DNS. Que é como se fosse uma lista telefônica, mas com a lista de servidores de sites. Sem você perceber, por debaixo dos panos, o seu navegador vai perguntar: DNS, você sabe qual é o endereço de IP do youtube.com? O DNS vai procurar lá na sua lista e se ele souber, ele vai responder: aqui está o endereço de IP do youtube.com. E agora sim o seu navegador consegue acessar diretamente o servidor e solicitar o vídeo que ele quer, no caso o vídeo do meu canal. O YouTube também vai ver o meu endereço de IP, vai ver que sou eu que estou fazendo essa solicitação e vai entregar esse vídeo para mim. Então numa conexão comum em um navegador como o Google Chrome, o seu navegador sabe o endereço de IP do servidor, sabe quem é, e o servidor que está servindo essas informações, esse site para você, sabe o seu endereço de IP. Então a ideia da rede Tor é meio que acabar com isso, para que você fique anônimo na rede e ninguém saiba quem está realmente acessando esse site, de onde vem essa solicitação. Aí você pode pensar, tá, mas como isso é possível? O servidor ele precisa saber quem está solicitando para poder entregar esse vídeo. Se ele precisa me entregar o conteúdo, ele precisa saber o meu IP. Calma, fica comigo que você vai entender. Eu vou fazer uma nova analogia com um navio, só que dessa vez um navio cargueiro, que precisa buscar uma carga em um determinado porto, em um determinado país. Esse porto que está com esse farol aceso é quem vai fazer a solicitação da carga. Então ele vai enviar um pacote, como se fosse uma carta, solicitando essa carga. Só que ele não quer ser identificado, ele não quer que esse porto final saiba quem ele é. Então o que ele vai fazer é uma rota totalmente aleatória, passando por 3 portos diferentes, para evitar que ele seja rastreado e identificado. E para que o pacote com a solicitação que ele está enviando não seja interceptado no meio do caminho, ele vai proteger esse pacote trancando em 3 containers diferentes com 3 cadeados diferentes. E vai colar nesse container apenas a informação do próximo porto que ele deve ir. Ele vai chegar no primeiro porto, o primeiro porto vai ter a chave para abrir apenas o primeiro container, e lá dentro ele vai ter a informação também do próximo porto que ele deve seguir. Chegando no segundo porto, o mesmo acontece, ele também tem a chave para abrir mais um container, e lá dentro também tem apenas a informação para o próximo porto que ele deve seguir. Agora finalmente chegando no terceiro e último porto, ele tem a chave para abrir
abrir o terceiro e último container, e lá dentro ele finalmente tem a informação de onde ele deve solicitar essa carga. Agora sim ele pode ir diretamente ao porto final onde está essa carga, e o porto final vai ler a solicitação e vai devolver essa carga, que vai retornar em um processo inverso. Cada porto por onde essa carga passou vai fechar os containers e os cadeados que eles abriram respectivamente, até que essa resposta vai chegar no porto que solicitou essa carga, protegida com os 3 containers, mas o porto que fez a solicitação tem a chave para abrir todos eles e ter acesso à resposta. E é exatamente assim que funciona para acessar um site como por exemplo o YouTube através do navegador Tor. A requisição é criptografada 3 vezes, passa por 3 servidores diferentes até chegar ao destino final e volta num processo inverso. Você já deve ter entendido como funciona o esquema aqui, né? Nessa nossa história, o porto final, que é quem vai entregar o conteúdo, quem vai entregar essa carga para que seja entregue para você, ele acha que quem está solicitando essa carga é esse porto número 3 aí, e não você. Ele não sabe da sua existência. Assim como ele não sabe da existência do porto número 2 nem do porto número 1. No mundo real, na conexão entre o seu navegador e o servidor do YouTube, por exemplo, o YouTube também não sabe da sua existência. O IP que vai aparecer lá para ele que está fazendo a solicitação é o IP do último servidor por onde essa requisição passou. Basicamente a gente driblou esse servidor para que ele não identificasse a gente. Na cabeça do YouTube, quem está fazendo essa solicitação é esse último servidor. Ele não sabe do segundo, ele não sabe do primeiro e muito menos de você. Tá, mas você mostrou aí como funciona o acesso ao YouTube através do Tor, por exemplo. Mas geralmente as pessoas que usam o Tor não estão lá para acessar o YouTube e nenhum desses sites convencionais que a gente costuma acessar por aí. Então como funciona o anonimato em um site da Dark Web? Um site que não está visível em um navegador comum. Nesse caso o anonimato é maior ainda, porque tanto você fica anônimo, quanto o servidor também fica anônimo. Você não sabe quem é o servidor e o servidor não sabe quem é você. Vamos continuar essa história para a gente ver como isso funciona. Para acessar um site que está hospedado diretamente na rede Tor, o processo muda um pouco. Você deve se lembrar que quando a requisição chega no terceiro e último porto, que representa o terceiro servidor, a última camada de criptografia é aberta, certo? Mas para um site da Dark Web isso não vai mais acontecer. Esse terceiro servidor agora se torna um ponto de encontro. Isso porque o servidor do site também tem uma cadeia de servidores antes de chegar até ele, porque ele também não quer ser identificado. Nesse último servidor eu não vou desencriptar essa última camada e vou me encontrar com a cadeia de servidores responsáveis pelo servidor do site, que vai ficar responsável pela continuidade da requisição e vai seguir também por um caminho aleatório até chegar de fato ao destino final. Na resposta, o processo inverso acontece. Essa resposta é encapsulada 3 vezes, 2 dessas camadas vão ser abertas no circuito do servidor, vai chegar ao ponto de encontro que vai seguir pelo meu circuito, o circuito de quem fez a solicitação, até chegar de fato ao ponto de saída de quem fez a solicitação, que vai abrir a última camada e vai ter a resposta. E dessa forma, tanto quem fez a solicitação quanto quem enviou a resposta ficam anônimos, ninguém sabe quem é quem, por conta desse labirinto todo por onde essa requisição e essa resposta passou, de forma protegida. O mesmo acontece com sites da Dark Web, passam por vários servidores diferentes, com camadas de criptografias diferentes, e por isso você fica completamente anônimo, assim como o site também fica completamente anônimo. Os sites que são hospedados diretamente na rede Tor não são sites convencionais que a gente costuma acessar por aí, com domínios.com, .org, .gov ou qualquer outra coisa. Os sites da rede Tor têm um domínio .onion, por isso os navegadores comuns não conseguem acessar ele. Você consegue acessar eles somente através do navegador Tor Browser. Aí você, mal intencionado que está me assistindo, você deve estar pensando, então eu posso cometer qualquer crime na internet utilizando o navegador Tor dentro da Dark Web que ninguém nunca vai me achar. Não é bem por aí. A gente que é da tecnologia costuma falar que não existe nada 100% seguro quando se trata de tecnologia, quando se trata de qualquer coisa. Isso vale para o mundo real também. Isso se deve principalmente a falhas humanas, porque não adianta nada a gente ter um sistema ultra robusto, cheio de tecnologias para te deixar anônimo, se você vai lá em um site e coloca seus dados, seu cartão de crédito, seu CPF, seu nome. Pode parecer meio óbvio, mas fazer isso não vai te deixar anônimo. Isso é, sei lá, como se você colocasse um capuz para proteger o seu rosto e andasse com sua foto colada aqui no seu peito. Em resumo, o Tor é uma ferramenta muito poderosa para anonimato, mas não é infalível e depende muito de você como usuário. Mas você falou lá no início do vídeo que muitas dessas coisas que a gente via por aí sobre Dark Web e Deep Web estavam equivocadas. Beleza, eu já entendi que a Deep Web e a Dark Web são coisas diferentes, que a Dark Web é bem menor do que eu pensava, que a Deep Web não é nada do que eu pensava. Mas e todas essas histórias sombrias e macabras que são contadas aí em canais de YouTube e até mesmo na televisão? Tudo isso é mentira? Nem tudo é verdade, mas também nem tudo é mentira. Então vamos ver agora alguns mitos e verdades sobre a Dark Web. Com certeza você já ouviu falar coisas como: na Dark Web existe
de aluguel e que você contrata eles. Coloca a pessoa que eles têm que eles vão até lá e executam um trabalho para você. É você que já acessou a Dark Web, você deve estar pensando, mas isso é verdade, eu já entrei lá e realmente existem sites que prometem isso. Então, meu amigo, na internet comum a gente vê também muitas coisas que são caríssimas sendo vendidas a preço de banana. Você vai lá, compra e recebe um tijolo na sua casa. Na Dark Web, como existe esse anonimato, os golpes acontecem com muito mais frequência e muito mais fácil do que acontece aqui na Surface Web, que a gente está acostumado a navegar. Como eu falei, para garantir o anonimato dentro da Dark Web, você não pode estar informando dados pessoais por aí. Então, geralmente, para você comprar alguma coisa, para você pagar por algo, geralmente isso é feito por Bitcoin ou alguma criptomoeda, que não é possível ser rastreada. Inclusive vai sair um vídeo sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, por que elas não podem ser rastreadas, como funciona esse tal de blockchain. Já se inscreve aí que você vai saber tudo sobre isso também. Mas recapitulando, geralmente todas as transações feitas lá são feitas por criptomoedas. Até porque se você utilizar o seu cartão de crédito, você pode ter o seu cartão de crédito clonado e você pode ser rastreado. Principalmente um serviço como esse de matador de aluguel, não pode colocar lá seus dados bancários, seu Pix, por exemplo. Então geralmente é feito através de Bitcoin. Aí basta um pouco de raciocínio da sua parte. Você pagou lá, por exemplo, 5 mil, 10 mil reais, seja lá quanto for, para um matador de aluguel vir executar esse trabalho e matar alguém que você não gosta por aí. Nunca faça isso. Você fez isso em Bitcoin. Você não consegue rastrear esse cara. Você acha mesmo que ele vai sair lá dos Estados Unidos, seja lá de onde for, fazer as suas malas, pegar um avião, ir até o lugar que você falou e executar o trabalho, sendo que ele já recebeu por isso? Eu acho isso bem difícil de acontecer. Outra coisa que você deve ter ouvido falar muito por aí é sobre... Na Dark Web existem bonecas humanas. Você compra, ela chega lá amarrada com dentes arrancados, com braços arrancados e você pode utilizar para fazer, sei lá o que você bem quiser com ela. É brincadeira, viu? O princípio é o mesmo, o pagamento por essas coisas, geralmente ele tem que acontecer por Bitcoin. Além do mais, se você comprou essa boneca humana, ela tem que ser enviada para você. Isso acontece através de alguma transportadora, algum correio, por exemplo. Você já tentou transportar um corpo pelo correio? Eu espero que não. Mas se tentar, eu acho que você não vai conseguir, pelo menos tão fácil. É mais que uma rede sombria. É vida real, não tem como você transportar um corpo facilmente pelo correio. As pessoas, por mais psicopatas que elas sejam, elas não vão fazer o esforço de ir até você para matar alguém, sendo que ela já recebeu por isso. E vai correr o risco de ser presa, de ser capturada, de entrar em uma emboscada, por exemplo. Então não é que não existe esse tipo de site lá. Eles até existem, mas geralmente, na grande maioria das vezes, isso é um golpe. E aí você vai reclamar para quem? Para a polícia? Tá, então você está dizendo que com todo esse anonimato que a Dark Web oferece, não existe crime lá dentro, não existe coisas erradas lá dentro, é isso que você está dizendo? Não. Existem sim muitos crimes lá dentro, inclusive que se você for entrar, tome cuidado. Por oferecer esse anonimato, realmente muitos crimes são cometidos lá dentro, muito mais do que na internet convencional, onde drogas, armas, cartões de crédito e documentos sensíveis são vendidos. Um dos exemplos mais conhecidos é o caso da Silk Road, que era um grande mercado de droga dentro da Dark Web, mas em 2013 ele foi derrubado pelo FBI. Através de um erro do administrador do site, o FBI conseguiu identificar quem era a pessoa que estava por trás dele, e conseguiu prender esse cara e condená-lo à prisão perpétua. Então você, espertinho, que ainda tá nesse vídeo querendo cometer algum crime, eu acho melhor você pensar duas vezes. E depois de entender tudo sobre a Dark Web, como ela surgiu, seu funcionamento, seus mitos e verdades, você deve estar querendo entrar nela e ver tudo com seus próprios olhos, né? Vamos fazer isso agora. A primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar o navegador Tor, é através dele que você vai conseguir acessar a Dark Web. E você tem que fazer isso através do site torproject.org. Nunca baixe de fontes desconhecidas, apenas de fontes oficiais. O Tor está disponível para todos os sistemas operacionais, como Windows, macOS, Linux e até mesmo para Android. Basta você escolher o seu sistema operacional e fazer o download normalmente, assim como você faz com qualquer outro programa. No meu caso, como eu estou usando uma distribuição Linux, eu vou baixar aqui para o meu sistema e fazer a instalação. Depois de instalar, é só abrir normalmente, e você vai perceber que ele se parece bastante com um navegador comum, principalmente com o Firefox. Inclusive, você consegue acessar qualquer site que você acessaria em um navegador comum, aqui através do Tor. A diferença é que você vai estar anônimo, além de perceber uma demora bem maior para carregar os sites. Isso por conta de todo aquele esquema que acontece por debaixo dos panos, que eu te mostrei anteriormente, em que a requisição e a resposta são criptografadas em várias camadas, passando por diversos servidores em diversos países até chegar ao destino final. Então é claro que com tudo isso, o acesso ao site vai ficar bem mais demorado. Acessando o YouTube, por exemplo, você pode perceber que o site está em inglês. Isso porque o acesso ao site foi feito de um servidor dos Estados Unidos. Então ele acha que quem está fazendo o acesso ao site está lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil como eu estou. Lembrando mais uma vez que nesse momento a gente está anônimo. Então a gente não deve fazer login na nossa conta por motivos óbvios. A não ser que seja para se inscrever no meu canal, é claro. Brincadeiras à parte, eu vou aproveitar esse momento para te recomendar esse vídeo aqui do meu canal, em que eu mostro na prática como os hackers fazem para invadir sua conta no Instagram.
Instagram. Termina esse vídeo e depois você assiste lá. Te garanto que você não vai se arrepender. Tá, mas e os sites da Dark Web? Como eu faço para acessar eles? Isso é algo que você vai ter que fazer acessando diretamente o link do site ou digitando o endereço. Isso porque não é possível encontrar esses sites através de um buscador como o Google, por exemplo. E já te adianto que vai ser bem difícil você decorar o endereço desses sites também. Porque o endereço é composto por um hash criptográfico, uma sequência de números e letras aleatórias que você não vai conseguir decorar. E termina com .onion. Aqui está um exemplo do site da BBC, por exemplo, dentro da Dark Web. Para você que acha que na Dark Web só tem sites ilegais, coisas de outro mundo, aqui está o exemplo de um site legítimo, como o site da BBC, e aqui está o site da CIA dos Estados Unidos. Dê uma olhada no endereço deles. Como eu falei, é algo bem difícil de ser decorado. Então, para encontrar sites como esse, você vai conseguir através de fóruns, através de catálogos online. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu vou passar alguns links para vocês. Tem alguns bem interessantes. E atenção, como eu falei, existem muitas coisas legais dentro da Dark Web. Mas, como você pode ver nesse vídeo, existem também muitas coisas ilegais devido ao anonimato que existe lá. E eu peço para você que tome muito cuidado com isso, não acesse nenhuma página ilegal. Além de tomar cuidado na forma de navegar, não clique em qualquer link por aí, não saia baixando qualquer tipo de arquivo. Faça o uso legítimo da ferramenta, acesse sites e páginas legais que você não vai ter problema nenhum em estar acessando a Dark Web. Se esse vídeo te ajudou a entender como funciona a internet que você navega e principalmente a entender e desmistificar esse lado sombrio da internet que você ouve falar por aí, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa saber dessa informação. Deixe seus feedbacks nos comentários e sugestões de vídeos também que eu vou gravar para você. Até mais!